Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No nosso vídeo de hoje, nós estamos continuando uma série de explicações que nós falamos sobre a teologia. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui embaixo, também um link aqui no comentário na descrição do nosso vídeo. O vídeo passado que nós publicamos no início dessa semana, onde nós falamos um pouco sobre o que era teologia, qual sua funcionalidade aos nossos dias e na nossa vida cristã, corretamente. Mas enquanto isso, eu quero te convidar para que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, nos ajude, porque quando você escreve, automaticamente o Facebook percebe, ter a noção de que esse vídeo, de que esse canal é muito relevante e começa a indicar para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas desejam ter essas informações que nós estamos passando aqui, informações bem preparadas para que vocês possam ter um conteúdo de primeira qualidade, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, escolha qual matéria você queria ouvir falar aqui no nosso canal. Hoje nós vamos começar por uma matéria muito bem interessante, tá certo? Não é um curso de teologia, já expliquei, é simplesmente uma informação sobre cada matéria, uma descrição, uma pequena sinopse de cada matéria que a teologia vai tratar, tá bom? Ative o sininho, tá certo? Vamos lá para o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre cristologia, né? A palavra Cristo vem de Cristo, certo? Que é o próprio Jesus. Logia, como já expliquei, vem de estudo. Então hoje nós vamos falar sobre o estudo de Cristo ou estudo sobre Cristo, que vai falar especificamente sobre Jesus. A cristologia ela é um estudo sobre Cristo e é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus e a doutrina da pessoa e da obra de Jesus. Então isso é tão interessante porque é visto que a origem e o papel dentro da doutrina da salvação tem sido um objeto de estudo e discussão desde os primórdios do cristianismo. Então, a cristologia ela tem essa finalidade, mostrar para nós quem é a pessoa de Cristo debaixo de um estudo muito bem detalhado. É uma das matérias muito interessante, muito esperado dentro da área teológica. Acredito que muitos cursos começam com o estudo da cristologia, outros ainda não. Mas, mesmo assim, a cristologia tem uma finalidade de nos mostrar a pessoa de Jesus e o caráter do mesmo aqui na Terra, tá certo? A doutrina da cristologia, ela é uma das matérias, como eu já falei, que gera muito debates em alguns aspectos sobre este assunto. E muitos debates no eixo central da cristologia, no decorrer da história e também do cristianismo. Quais são esses debates? Por exemplo, são sobre a natureza divina e humana de Jesus, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus, a revelação de Deus, os milagres, os ensinamentos, a morte expiatória, a ressurreição, a ascensão, a intercessão em nosso favor, a parósia, a posição como cabeça de todas as coisas, a centralidade dentro do ministério da vontade de Deus e dentro da restauração e a vontade e a volta ao mundo para reinar sobre aqueles que crêem nele. Então essas são as discussões, debates e subtemas dentro desta matéria que vai estudar a pessoa de Jesus, tudo isso englobado dentro da cristologia, né? O debate na cristologia talvez seja a disputa mais antiga dentro do cristianismo. Centrou-se sobre Jesus, se era Deus. A centralidade era saber se Jesus era Deus, se sobre a divindade de Jesus. Em alguns grupos, da era cristã primitiva, eles não acreditavam que Jesus, eles acreditavam que Jesus era simplesmente um Messias humano que foi prometido lá no Antigo Testamento. Eles não acreditavam no Cristo sendo filho de Deus e sendo o próprio Deus, ou seja, uma das pessoas da Trindade. Eles acreditavam que Jesus era simplesmente uma pessoa, um Messias, um profeta enviado por Deus, prometido por Deus lá no Antigo Testamento. Exemplo disso, nós falamos que tem, por exemplo, os fariseus, né? Os fariseus tinham essa falta de crença
na divindade de Jesus. Então, por conta disso, nós acreditamos que a inclusão da genealogia, tanto em Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 17, quanto o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38, foram escritos para refutar esses pensamentos hereges. Então a genealogia de Jesus tem uma finalidade de mostrar a sua divindade e a sua grandeza, certo? A natureza de Cristo, ela é uma questão da busca por determinar se Cristo era o homem com a tendência para pecar igual a Adão, isso antes do pecado original, isso antes de Adão cair, certo? Esse pensamento vem dos pré-lapsarianismo, ou a tendência do pecado era igual a de Adão depois da queda, depois do pecado original. Então isso é um pensamento tirado dos grupos que crê no pós-lapsarianismo. Então, a natureza de Jesus ela é debatida dentro dessa questão, certo? Porém, as principais escolas que buscam determinar a natureza de Cristo, eu coloquei aqui 3 para nós apresentarmos. Por exemplo, tem o arianismo, que crê que Jesus, apesar de ser um ser superior, seja inferior ao Pai sendo uma criatura. Então eles não crêem na Trindade, eles não crêem na junção da Trindade como Cristo sendo a segunda pessoa. Infelizmente eles não crerem, mas a palavra mostra sim em vários textos, principalmente João capítulo 1, versículo 1, fala sobre o verbo, mostra Jesus sendo sim Deus, sendo a pessoa, tá bom? O segundo é o decetismo, ou docetismo. Ele defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal, entre aspas, apenas na aparência. A sua crucificação teria sido uma ilusão. Ou seja, eles não criam no Cristo sendo um homem, uma pessoa em si. Eles criam que foi uma aparição, um mensageiro, ou seja, um anjo enviado pelo próprio Deus para fazer tudo aquilo que fez e que não chegou à crucificação. Isso também é uma forte heresia, porque nós temos vários detalhes históricos e bíblicos que a ressurreição, sim, foi de fato verdade, como a ressurreição também foi fato verídico, certo? E também temos o terceiro grupo que eu coloquei aqui para nós só apresentar em rápidas palavras, que é o trinitarianismo, que crê que Jesus sendo a segunda pessoa da Trindade divina. Ou seja, aquilo que nós acreditamos, que Jesus ele é sim a segunda pessoa da Trindade, que ele é o próprio Deus, certo? Que ele é o Deus encarnado, ou seja, 3 em 1. A Santíssima Trindade é algo que a gente com certeza não consegue ter uma explicação, mas nós aceitamos, é igual milagres, né? Não tem uma explicação, mas nós aceitamos porque ele existe, porque é. Então essa é a questão. Então, sobre a questão do pecado, a natureza de Jesus, se ele tinha a natureza de pecar antes de Adão ou de pecar depois de Adão, isso daí é uma questão que a cristologia vai tratar mais no lado profundo, tá certo? Quando você entra dentro de uma escola, seja na área básica, média, você não vai tratar unicamente sobre esse assunto especificamente ali. Mas a partir do momento que você começa a se aprofundar dentro dos estudos, você vai ver essa questão que para nós que é igreja não faz muita diferença não, tá certo? Vamos lá. O estudo da cristologia prova que Jesus é Deus? Depende de qual estudo nós estamos tratando. Se a cristologia ela tem uma ramificação protestante, ou até mesmo uma ramificação católica, né, entre outros, pode sim provar com certeza que Cristo é Deus. Já foi tratado aqui, como eu já falei, na carta, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é muito bem tratado nisso. Paulo escreve aos Filipenses também sobre esse tratado. Em Hebreus nós temos a natureza maior de Cristo, entre outros textos nós vemos isso muito claramente. Por exemplo, também em Atos dos Apóstolos, Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele consegue ver Cristo sentado à direita de Deus. Daniel, capítulo 13, também consegue... Capítulo 13 não, Daniel capítulo 7, né? Daniel capítulo 7, nós conseguimos também ver essa expressão do Cristo chegando até o trono, né, o Filho do Homem,
Apocalipse, capítulo 5, também nós vemos Cristo chegando até a pessoa. Apocalipse, capítulo 1, também nós vemos essa questão aí. Então, vários textos das Sagradas Escrituras mostram, sim, essa grandeza do Cristo, sendo ele o próprio Deus fazendo parte da Trindade. No Antigo Testamento nós temos a aparição de 3 anjos diante de Abraão e 2 anjos, entre esses 2 anjos, um deles, Abraão se ajoelha e adora e aquele anjo recebe, porque é o próprio Cristo que apareceu ali. É uma personificação que nós acreditamos ali, que Cristo aparece para Adão, para Abraão, na verdade para Abraão, enquanto fala com ele. Então, entre outros textos, nós conseguimos provar literalmente que Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Então, a cristologia, sendo ela protestante, ela vai sim te trazer fundamentos para provar que Jesus é o próprio Deus, tá certo? Qual a cristologia é a correta? Isso é uma questão muito bem, vamos dizer assim, superficial, porque depende, como eu sempre vou falar, depende da sua ramificação de pensamento. Se você tem uma ramificação de pensamento protestante pentecostal, você vai ter sim uma noção correta sobre Cristo dentro daquela ramificação, dentro daquela escola ou dentro daquele teólogo que pensa da forma que você acredita, tá bom? Então, se você, por exemplo, é um ateu e não acredita em nada, você vai utilizar-se da cristologia para poder refutar a natureza de Jesus e por aí vai entre ênfase questões, como até mesmo o próprio Cristo histórico, né? Estudo do Cristo histórico, muitos deles relatam que Jesus nunca foi o próprio Deus, que Jesus nunca foi uma divindade, que Jesus nunca morreu e que nunca, na verdade, que Jesus morreu, mas que nunca ressuscitou, né? Então, existe vários amplos lago de pensamento, mas porém você tem que procurar aquilo que te traz noção. Eu acredito que aqui no canal 90% dos nossos ouvintes, né, que estão assistindo nosso canal, eles crerem em Jesus como a sua divina trindade, então eles são uma boa parte protestante, pentecostal ou reformada. Então, dentro dessas duas ramificações, qualquer uma das duas vai provar sim que Cristo é Deus, então as duas estão corretas, seja pentecostal ou reformada, e outras que andam dentro desse pensamento luterano, wesleyano, vai dentro desse pensamento aí falando que Cristo sim é o próprio Deus. Cristologia é uma apologética? Podemos tratar como apologética, mas não no sentido literal, né? Quando você estuda apologética, você vai defender a fé, você vai tratar sobre a questão da defesa da fé, e entre essa defesa da fé, você tem a defesa de Cristo sendo divino, sendo o próprio Deus da Santíssima Trindade. Por exemplo, alguns grupos acreditam que Cristo é o próprio Miguel, né? É o anjo Miguel, vamos dizer, o arcanjo Miguel. Então, a apologética cristã protestante vai dizer que não é, que Cristo não era Miguel. Então, a apologética ela tem uma visão mais objetiva para defender. Isso na questão da inerrância das escrituras, isso na questão sobre o verdadeiro pensamento sobre Jesus, sobre o próprio Deus, na questão sobre a personalidade do Espírito Santo, então por aí vai. A cristologia em si, ela vai trabalhar o estudo da pessoa de Jesus, a sua natureza, né, aquilo que eu já passei informação aqui, porém, dentro desses estudos, ela vai defender sim natureza divina, que faz parte de uma ramificação da apologética. Então, nós não podemos tratar a cristologia como a ramificação da apologética. Nós podemos dizer que dentro da cristologia existe uma ramificação, existe um pensamento, existe um pouco de uma tese apologética para comprovar a divindade de Jesus. Então, isso sim, tem. Como refutar os hereges com a cristologia? Isso é bem simples, é você pegar um estudo correto, que trate com a Bíblia corretamente, aí sim você vai conseguir refutar hereges que são contra a divindade de Jesus. Então, quando você pega uma cristologia protestante, automaticamente você vai ter base, fundamentos para poder defender a pessoa de Jesus e a sua divindade. Então, isso é muito claro, isso é muito fácil, né? Então, quem são os hereges? Pronto, vou aproveitar aqui. Quem são os hereges? São aqueles que negam a divindade de Jesus. Aqueles que negam a divindade de Jesus, aqueles que negam a divindade da Santíssima Trindade, aqueles que negam a divindade do Espírito Santo, esses são datados, né, são nomeados como hereges, porque estão fora do conteúdo bíblico.
Então essas pessoas, esses grupos, eles podem sim facilmente serem refutados com a expressão da palavra, a exposição das Sagradas Escrituras. Onde estudar a cristologia? Isso é uma questão, como já falei, muito bem clara, né? Você utiliza-se de uma cristologia protestante, mas porém existem algumas ramificações. Por exemplo, você tem uma teologia bíblica, que ela vai tanto do Antigo Testamento, a teologia específica do Antigo, como a teologia específica do Novo Testamento. Na teologia bíblica do Antigo Testamento, você vai encontrar fundamentos que vai provar para você que a pessoa de Jesus faz parte ou que ele é divino, certo? Vai provar alguns fundamentos, não vai tratar unicamente disso. Porém, já na teologia bíblica do Novo Testamento, vai provar claramente em vários fatos e argumentos de que Jesus sim é divino, porque vai estudar especificamente o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelistas que tratam unicamente sobre a história de Jesus. Então, dentro dessa ramificação da teologia, que é a teologia bíblica, você encontra argumentação. Agora, se você quer se aprofundar dentro do estudo da cristologia, então eu te oriento a você estudar uma teologia sistemática, certo? Uma teologia sistemática, aonde dentro dessa teologia sistemática você vai encontrar a matéria da cristologia, que vai te trazer fundamentos aprofundados para estudar sobre a pessoa de Jesus. Então nós temos esses 2 fundamentos, teologia bíblica ou teologia sistemática, ambas vão falar sobre Jesus, tá bom? Aqui eu tenho exemplos de algumas delas que tem esta palavra, que tem esse estudo mais bem especificado. Eu tenho aqui a introdução do Erickson, eu tenho aqui a teologia bíblica, eu tenho aqui uma teologia bíblica do Roger Strondich, está esquecendo o nome, e tenho aqui um comentário do Apocalipse do Will Malcolm, que ele trata como Apocalipse de Jesus Cristo, né? É um comentário muito bom. Então eu tenho aqui alguns exemplos sobre a questão da cristologia, tá certo? Então esse foi mais um dos nossos vídeos do nosso canal, estudando, explicando sobre o que é teologia. Hoje nós falamos sobre a cristologia, mas próximas semanas temos mais um vídeo e você escolhe qual tema você quer ouvir, que eu explico um pouco para vocês aqui no nosso canal. Se é a escatologia, se é a missiologia, você coloca aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou estar selecionando aqueles que mais foram votados, eu vou estar falando aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.